Bem, meus amigos, vamos continuar então aqui. Olha, nós vimos até agora política urbana, a gente começou a falar da Constituição, artigo 2120, o 38º, falamos do artigo 182 e falamos do plano diretor, que é o principal instrumento de política urbana. Mas tem um segundo instrumento que ele já perguntou 2 vezes na prova da OAB. Nós chamamos de estudo de impacto de vizinhança. Estudo de impacto de vizinhança. Então, muita atenção, porque ele gosta desse tema. O estudo de impacto de vizinhança também é um instrumento de política urbana, só que ele não tem previsão na Constituição. Ele está apenas no Estatuto da Cidade, na Lei 10.25701, dos artigos 36 a 38. Então, o estudo de impacto de vizinhança, que também é um instrumento de política urbana, ele está apenas no Estatuto da Cidade, dos artigos 36 a 38. Então, vamos estudar, pessoal, só que a gente vem do 38 para trás. Ok? Então, vamos lá. O que diz o artigo 38? Isto aqui já caiu na tua prova há muito tempo atrás. Então, há muito tempo atrás, ele colocou exatamente o artigo 38, era a resposta de um teste que ele pôs. Porque ele perguntou lá atrás se o estudo de impacto de vizinhança pode suprir o estudo, o EIA-RIMA, o estudo prévio de impacto ambiental e vice-versa. A resposta é não. EIV não supre o EIA e o EIA não faz o papel do EIV, hein? Cada um tem a sua função. Luiz, o que são EIV e EIA? Os dois são estudos ambientais, só que cada um tem um objetivo. Então, olha o que diz o artigo 38. O artigo 38, ele fala assim: a elaboração do EIV não substitui a elaboração e aprovação do EIA. Explica melhor, vem aqui comigo, ó. Nós estudamos o EIA-RIMA. Ele é um estudo ambiental exigido naqueles empreendimentos que causam significativa degradação ambiental. Onde está escrito isso? Na Constituição. Isso aqui está na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Então, veja, o EIA-RIMA é um estudo ambiental exigido toda vez que um empreendimento puder causar significativa degradação ambiental. É a Constituição que estabelece isso. Só que o EIA-RIMA, ele está previsto numa resolução. Então, a Constituição fala isto, mas o EIA está no artigo 6º e o RIMA está no artigo 9º da resolução do CONAMA 01/86. E aí vem a pergunta: quando eu faço o EIA-RIMA, eu estudo o impacto do empreendimento no meio ambiente físico, natural e no meio ambiente cultural. Presta atenção nisto aqui, ó. Então, quando eu faço o EIA-RIMA, eu analiso o impacto do empreendimento no meio ambiente físico ou natural, solo, ar, água, fauna e flora. E no meio ambiente cultural, ou seja, eu vejo se o empreendimento vai afetar bens de valor de patrimônio histórico-cultural. Isto é EIA-RIMA. Perceba que quando eu faço o EIA-RIMA, eu não analiso o meio ambiente urbano. Então, quem é que faz o estudo da impactação no meio ambiente urbano? É o EIV. Então, aqui é que está o EIV. O estudo de impacto de vizinhança, ele vai analisar o impacto do empreendimento na vida urbana das pessoas.
na vida urbana das pessoas. Ou seja, ele analisa o meio ambiente artificial, o meio ambiente urbano, também chamado de meio ambiente construído. Por isso que um não faz o papel do outro. Então você não pode querer que eu analise o impacto do empreendimento no EIA-RIMA. Não, analise o impacto do empreendimento na vida urbana, no EIA-RIMA. Não, EIA-RIMA é meio físico e cultural. Se eu quiser analisar o impacto do empreendimento na vida urbana, no meio ambiente urbano, eu tenho que fazer EIV. Então um não substitui o outro. E aí vem uma pergunta: eu posso ter um empreendimento na cidade que exija os dois? Sim, claro. Eu posso ter um empreendimento que exija EIA-RIMA para analisar o impacto no meio ambiente físico ou natural e o estudo de impacto de vizinhança para analisar o impacto no meio ambiente artificial, perfeitamente. Um não supre o outro, um não substitui o outro. Agora, cuidado, se cair na tua prova, é possível EIV e EIA em zona rural? Não! Por que não pode? Porque estudo de impacto de vizinhança é um estudo ambiental só na zona urbana. Não se faz EIV em zona rural. Então, se cair na tua prova, EIV em zona rural, está errado. Não se faz estudo de impacto de vizinhança em zona rural. Só se faz estudo de impacto de vizinhança na zona urbana. Esse é o artigo 38 que já caiu para você. Bom, então, o que diz o 37? Nós estamos vindo de trás para frente. O artigo 37, letra B, o artigo 37, ele fala qual é o conteúdo do EIV. Então ele fala o que o estudo tem que apreciar. Então ele fala, ó, o estudo vai apreciar quanto de adensamento populacional o empreendimento vai trazer, os equipamentos urbanos e comunitários que são necessários, qual vai ser o uso e ocupação do solo urbano, qual vai ser a geração de tráfego na cidade, quanto eu vou precisar de transporte público por conta daquele empreendimento. Se for um empreendimento muito volumoso no sentido de construção, eu vou ver quanto que ele vai afetar a ventilação, a iluminação. Então veja, pessoal, este é o conteúdo do estudo do impacto de vizinhança. Veja que ele não faz estudo da impactação no meio ambiente físico ou natural, nem cultural. E aí vem o artigo 36, e ele fala que cada município vai editar uma lei municipal onde ele vai fixar os empreendimentos públicos e privados que vão exigir a confecção do estudo de impacto de vizinhança para merecerem aprovação da prefeitura. Olha o artigo 36. Lei municipal definirá os empreendimentos privados e públicos em área urbana, como eu falei para você, não existe EIV em área rural, que dependerão do EIV para obter licença ou autorização de construção, ampliação e funcionamento. Então, a lei municipal vai dizer quais são os empreendimentos públicos e privados que precisarão fazer o EIV para receber licença municipal, autorização municipal. Então, cada município vai editar a sua lei e vai colocar as situações que ele entende que necessitam de EIV para receber licença ou autorização. Então, cuidado, pessoal, porque ele adora esse assunto, já caiu 2 vezes, então eu sinto que qualquer dia ele vai perguntar de novo. Então, leia nessa sequência o 38, o 37 e o 36, e lembre-se que cada município tem independência, autonomia para editar uma lei municipal dizendo os empreendimentos que ele vai, exigir o EIV para dar licença, para dar autorização.
Continuando, nós vamos aqui no item 6. Existem 3 instrumentos que a Constituição Federal trouxe e que o Estatuto da Cidade acabou regulamentando. Então veja, pessoal, o Estatuto da Cidade, ele não quer, ele é contra a especulação imobiliária. Então, o Estatuto da Cidade, ele é contra a especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? É aquele cara, pessoal, que tem um terreno na cidade e ele não constrói nada. O terreno fica lá durante 20, 30 anos e um dia lá na frente ele vai acabar tendo uma valorização muito grande, porque talvez sobre apenas o terreno dele naquela área, então ele está fazendo especulação. O Estatuto da Cidade é contra a especulação imobiliária, mas não é só o Estatuto da Cidade, a Constituição é contra, porque a Constituição coloca nesse artigo aí, 182, parágrafo 4º, que o município, ele pode usar 3 instrumentos para evitar que um terreno na cidade, um terreno urbano, fique totalmente sem utilização ou subutilizado. O que é um terreno não utilizado? É aquele que não tem construção nenhuma. Então eu posso ter um terreno urbano não utilizado. É aquele que não tem construção nenhuma. E eu posso ter um terreno subutilizado. O que é um terreno subutilizado? É aquele que o sujeito construiu menos do que o plano diretor exige. Então, quando eu tenho uma situação em que o terreno ele não foi utilizado ou está sendo subutilizado, o município pode usar 3 instrumentos para forçar o indivíduo a utilizar. Então, o primeiro instrumento a gente chama de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Então, o primeiro instrumento a gente chama parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Isso aqui já caiu na minha prova 2 vezes. Ele já perguntou 2 vezes na prova da OAB, viu, gente? E ele gosta desse assunto. Isso aqui está no artigo 5º e no artigo 6º do Estatuto da Cidade. A Lei 10.257/01. Então, o que é parcelamento, edificação ou utilização compulsórios? Veja, quando o prefeito, quando o executivo, ele vê que o sujeito tem um terreno não utilizado ou subutilizado, ele pega esse terreno, vamos imaginar que tem 4 terrenos na cidade. Ele pega os 4 terrenos e coloca no plano diretor. É obrigatório? É obrigatório. Para o prefeito usar esse instrumento, ele tem que pôr os terrenos no plano diretor. Então ele põe no plano diretor os 4 terrenos que não estão sendo utilizados ou subutilizados, aí ele aprova o plano diretor e aí ele solta, ele edita uma lei municipal específica, dando prazo e condições para os proprietários utilizarem o terreno. Utilizarem de que maneira? Fazendo loteamento, edificando ou utilizando. Ele não diz o que o proprietário tem que fazer. Ele não fala, construa uma escola. Ele não fala, construa casas. Ele não fala, põe um posto de gasolina. Ele não fala. Ele apenas põe o teu terreno no plano diretor, edita uma lei municipal específica, fixa prazo e condições e diz, você tem tanto de prazo para parcelar, edificar ou utilizar o terreno. E aí, ele vai notificar o proprietário.
Ele vai notificar o proprietário. Essa notificação tem que ser pessoal. Mas se o proprietário for procurado 3 vezes e não for localizado, a notificação é feita por edital. Então o prefeito, presta atenção, hein? O prefeito, quando ele tem um terreno não utilizado ou subutilizado, ele pega o terreno, põe no plano diretor, aprova o plano diretor e ele diz: eu vou usar os instrumentos nesse terreno. Aí ele edita uma lei municipal específica, notifica o proprietário, e o proprietário vai ter lá o prazo e as condições que a lei estabelece. A notificação tem que ser pessoal, mas se procurar ele por 3 vezes e não encontrar, faz por edital, e aí leva a averbação na matrícula do imóvel. Averbação na matrícula do imóvel. Então veja, pessoal, é assim que nós começamos essa história. Colocamos o terreno no plano diretor, edita a lei municipal específica, fixando prazo e condições, notifica o proprietário pessoalmente, se por 3 vezes não localizar por edital, averba na matrícula e espera o sujeito dar uma destinação para o terreno. Fazendo o quê? Parcelando, loteamento, edificando alguma coisa, pode ser lá um prédio, pode ser sei lá o quê, ou utilizando, põe um posto de gasolina, sei lá. Aí ele escolhe o que ele vai fazer de acordo com o zoneamento. Claro, tem que respeitar o zoneamento. Se ele não cumprir a obrigação no prazo e condição que foi estabelecida, aí vem o segundo instrumento, que é o IPTU progressivo no tempo. IPTU progressivo no tempo, que está no artigo 7º. Então, o artigo 7º, ele diz que se o sujeito não cumprir a obrigação, o poder público, durante 5 anos consecutivos, poderá aumentar a alíquota do IPTU. Só que não pode aumentar quanto quer. A lei fala que no todo não pode passar de 15%. Então não é confisco. É para apertar o sujeito para ele usar o terreno. Então, durante 5 anos consecutivos, eu vou subir a alíquota do IPTU para que o sujeito construa, edifique, utilize. E eu não posso dar isenção nem anistia para essa tributação progressiva. Se nos 5 anos ele não cumprir a obrigação, aí o município, ele escolhe. O que ele pode fazer? Primeiro, o município pode manter a alíquota do IPTU no máximo. Então, se ele não construir em 5 anos do IPTU progressivo, o município ele pode escolher manter a alíquota do IPTU no máximo até que ele venha construir. Ou é opção do município, pode ocorrer a desapropriação com títulos da dívida pública, que a gente chama de desapropriação sanção. Aí você cai no artigo 8º. Nós estávamos no 7º, se o município escolher desapropriação, cai no artigo 8º. Então veja, é obrigado a fazer a desapropriação? Não. O município tem uma escolha. Ele pode manter a alíquota do IPTU no máximo ou desapropriar, né, com títulos da dívida pública. Se ele desapropriar, o município pode pegar o imóvel e incorporação do imóvel no patrimônio público municipal. Então, primeira opção, se o município optar por desapropriação,
incorpora no patrimônio público municipal. Se o prefeito incorporar ao patrimônio público municipal, ele tem 5 anos a contar da incorporação para dar uma destinação ao imóvel. Então a lei ela é clara. Se houver incorporação do imóvel no patrimônio público municipal, ele tem que, em 5 anos, dar um adequado aproveitamento ao imóvel. Então, destinação adequada ao imóvel em 5 anos. E se o prefeito não fizer? Se o prefeito não fizer isso, ele responde por improbidade administrativa. Então, se o prefeito desapropriar e resolver incorporar ao patrimônio público municipal, a partir do momento que ocorre a incorporação, o prefeito tem 5 anos para dar uma destinação adequada, sob pena de responder por improbidade administrativa. Mas se ele resolver fazer uma alienação ou uma concessão a terceiros, ele tem que fazer um procedimento licitatório para isso, sob pena de responder por improbidade administrativa. Então, se o prefeito for fazer a alienação ou concessão a terceiros, ele tem que fazer licitação para isso, senão ele responde por improbidade administrativa. Bem, pessoal, além desses instrumentos, eu estou aqui no item 6, eu queria colocar para você aqui, cuidado, pessoal, eu tenho 2 instrumentos que não caíram para você. Um a gente chama de direito de preempção, prelação, preferência. E o outro instrumento a gente chama outorga onerosa. Então, cuidado, pessoal. Esses 2 instrumentos ele nunca perguntou. E ele pode perguntar para você. E o que é direito de preempção, prelação ou preferência? Está no artigo 25 do Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade, ele traz isso aqui dos artigos 25 a 27. 25 a 27. Então, presta atenção. O que é o direito de preempção, prelação ou preferência? O município, a lei concede ao município o direito de ter preferência na aquisição de um imóvel objeto de alienação onerosa entre particulares. Isto que é o direito de preempção. Você fala, eu não entendi muito bem. Pessoal, presta atenção, anote aí o que eu escrevi e a gente vai explicar. O que é o direito de preempção, prelação ou preferência? É o direito que a lei concede ao município de ter preferência na aquisição de um imóvel objeto de alienação onerosa entre particulares. Então veja, olha bem, vamos imaginar que tem um imóvel aqui na cidade e o prefeito quer esse imóvel. Por quê? Porque ele quer colocar um hospital, ele quer colocar o terminal de ônibus urbano. Se ele tiver dinheiro, ele compra. Ah, o cara não quer vender, ele desapropria. Então veja, se ele tem dinheiro, ele compra. Se o sujeito não quiser vender, ele desapropria, por interesse público. Tá, e se ele não tiver dinheiro? Se ele não tiver dinheiro, ele pega este imóvel, coloca no plano diretor e ele fala, vou exercer o direito de preempção, prelação ou preferência. Ou seja, quando ele coloca o imóvel no plano diretor, ele vai notificar o proprietário desse imóvel dizendo,
Quando você for vender um imóvel lá na frente, tem que ser alienação onerosa, não pode ser outro instrumento. Não pode ser permuta, não pode ser sucessão. O prefeito só pode usar esse direito quando o dono do terreno for vender para outro. Então, o direito de preempção, prelação ou preferência é o direito que o município tem de notificar o proprietário de um imóvel, mas ele tem que colocar o imóvel no plano diretor. E ele fala assim, eu tenho preferência. Então, lá na frente, quando você for alienar esse imóvel para terceiro, você tem que oferecer primeiro para mim. Primeiro para o município. E tem que ser nas mesmas condições? Sim. Tem que ser nas mesmas condições, mesmo preço, mesmo prazo. Então, lá na frente, o sujeito, quando for vender o terreno, ele tem que pegar a proposta do comprador e notificar a prefeitura dizendo, olha, eu tenho essa proposta aqui, ó. Então, o comprador faz uma proposta, o dono do terreno notifica a prefeitura e fala, tem uma proposta. Se o prefeito, se a prefeitura pagar a mesma coisa, ela tem preferência. Só que ela tem 30 dias para decidir. Se em 30 dias ela falar não, você vende à vontade. E se ela nada disser, se ela ficar em silêncio, você pode vender. Ela tem 30 dias para dizer, vou ficar com o imóvel nas mesmas condições. Agora, cuidado, hein? A lei diz assim, que se você vendeu, vamos imaginar que a prefeitura disse, não vou comprar. Você vendeu para o terceiro. Olha o que a lei fala. A lei fala que quando você vender para terceiro, o proprietário, que é o seu cliente, tem que apresentar ao município em 30 dias cópia do instrumento público da alienação do imóvel. E se depois descobrir que a alienação foi feita por preço, prazo diferente da proposta, essa alienação é nula e o prefeito, a prefeitura tem o direito de comprar o imóvel pelo valor venal do IPTU, hein? Cuidado, hein? Então, de novo, ó, quando o prefeito tem dinheiro, ele compra. Se o cara não quer vender, ele desapropria, paga o valor justo, fica com o imóvel. Quando ele não tem dinheiro, ele pega o imóvel, põe no plano diretor e ele notifica o proprietário dizendo, a partir de agora, se você for vender, você tem que oferecer primeiro para mim. Alienação onerosa. Lá na frente, quando o teu cliente for vender, ele tem que pegar a proposta e fazer uma notificação para a prefeitura e ela tem 30 dias para decidir. Se ela não aceitar ou nada disser em 30 dias, você pode vender livremente. Só que você tem que vender por instrumento público e apresentar para a prefeitura. E se depois se constatar que o proprietário do imóvel não cumpriu o que estava lá naquela proposta, a alienação é tida por nula de pleno direito e a prefeitura pode fazer a aquisição pelo valor venal do imóvel, hein? Pelo valor que está para o IPTU. E a última coisa que eu quero é que você estude a outorga onerosa. Então, pessoal, presta atenção. Outorga onerosa é isto aqui, ó. Isso aqui é uma cidade com os bairros. O plano diretor, ele pega cada área da cidade e ele põe a área máxima que você pode construir na área do terreno. Então vamos colocar aqui, ó. Você tem a cidade com os bairros. Então cada bairro, o plano diretor fixa o coeficiente de aproveitamento básico. O que é o coeficiente de aproveitamento básico? É quanto você pode construir na área do imóvel. Mas eu não posso construir um imóvel inteiro? Claro que não. Ninguém pode construir um imóvel inteiro, gente. Então sempre você tem um coeficiente.
Então, por exemplo, o plano diretor pode dizer o seguinte: neste bairro, você pode construir 70% da área total que você tem. Então, você só pode ocupar 70% da área. Esse é o coeficiente de aproveitamento básico. Entendeu ou não? Então, o plano diretor, ele sempre fixa a área que você pode construir na área do imóvel que você tem. Só que o plano diretor, ele fixa o coeficiente de aproveitamento máximo. Então, ele fixa o básico e ele fixa o máximo. Então, ele pode falar o seguinte: você pode chegar a 85% em cada 100. Então, veja, nesta área aqui, o básico 70, o máximo 85. Tá, eu quero construir 85. Ah, mas ele não deixa. Presta atenção. Normalmente, você só pode construir aqui, ó. Quando você vai fazer a planta de construção e vai aprovar o projeto na prefeitura, você não pode passar de 70%. Toda construção tem que seguir o coeficiente de aproveitamento básico. Você fala, então, para que serve o máximo? O máximo é o seguinte, presta atenção. Um dia, lá na frente, o prefeito precisa de dinheiro. Ele pega e solta uma outorga onerosa, que é este instrumento. Então, ele pega esta área, joga no plano diretor e ele diz: eu vou soltar aqui uma lei municipal de outorga onerosa. Só para essa área, só para essa área. E eu vou permitir nesta área que todo mundo possa sair de 70 e chegar a 85. Então ele permite que você acresça 15% de construção, só que ele vai cobrar por metro quadrado seu. Ah, eu vou ter que pagar? Sim. Por isso que você não pode construir de cara o coeficiente de aproveitamento máximo. Não. Então o que é outorga onerosa? Outorga onerosa é um instrumento que permite ao poder público autorizar você a construir mais do que você podia. Você podia construir X e ele vai permitir que você construa X mais Y. Só que você vai ter que pagar pelo Y, por metro quadrado. E isto aqui, você imagina num bairro em São Paulo, quantos imóveis tem aqui? 3 mil, 4 mil. Imagine quanto que ele arrecada por metro quadrado. E ele faz dinheiro com isso, porque você vai tendo que pagar mensalmente os valores para poder pagar tudo isto. E aí ele faz caixa para aplicar em política urbana. Ele é obrigado a aplicar esse dinheiro em política urbana. Mas isto que é a outorga onerosa. Então lembre-se, o plano diretor ele fixa o coeficiente de aproveitamento básico e o máximo. Você só pode construir o básico, mas lá na frente ele pode permitir que você construa o máximo pagando. Bom, aqui está quase estourando o tempo, eu preciso ainda te dar um pouquinho de resíduos sólidos. Pessoal, cuidado. A lei do parcelamento do solo urbano, que é a 6766/79, ela agora, faz um ano, ela criou o loteamento de acesso controlado. Porque antes eu não podia fechar loteamento. Mas os loteamentos são fechados no Brasil. Sim, são fechados, mas a lei não admitia, gente. A lei não admitia loteamento fechado. Então como é que fazia? Fazia porque a prefeitura deixava e a gente entrava com ação e a gente perdia no judiciário. Mas não se permitia fechar loteamento. A partir de julho do ano passado, o artigo 2º, parágrafo 8º desta lei, ela admite que você faça um loteamento fechado, colocando guarita. Só que cuidado, ela permite que você feche o loteamento, que você controle a entrada, mas você não pode impedir
a entrada de pessoas identificadas ou cadastradas aqui na portaria. Mas nos loteamentos não deixam entrar pessoas assim. A lei mudou, mas ela diz que não pode impedir. Vai cair na tua prova. Então lembre-se, você pode fechar o loteamento. Você pode controlar o acesso, mas você não pode impedir o acesso de pessoas que estejam identificadas ou cadastradas na portaria. Eu tenho certeza que isso aqui vai cair na tua prova e brevemente, viu? Ele vai pedir, fique de olho aí. Bom, vamos falar um pouquinho nesses 15 minutos finais da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a Lei 12.305 de 2010. Então veja, por que essa lei saiu, pessoal? Esta lei foi editada porque nós precisamos diminuir o volume de resíduos sólidos que nós produzimos. E esta lei serve exatamente para isto, para regrar como é que a gente vai fazer para diminuir o volume de resíduos sólidos. Estou pegando aqui a lei 12.305/10. Então veja, pessoal, qual é o grande objetivo da lei? O objetivo da lei está no artigo 7º, inciso 2º. Faça a leitura desse artigo, que ele vai cair para você. Então, diz o artigo 7º, inciso 2º, que eu tenho que trabalhar, e esse é o grande objetivo desta lei, eu tenho que trabalhar para não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e tratar os resíduos sólidos, e quando eu não puder reutilizar ou reciclar, eu tenho que dispor ambientalmente de forma adequada os rejeitos. Então veja, pessoal, eu tenho que pegar os resíduos e eu tenho que tentar reutilizar ou reciclar. Quando eu faço isso, eu estou usando eles de novo. Então eu estou diminuindo o volume de resíduos sólidos. Mas quando eu não consigo reutilizar, quando eu não consigo reciclar, eu chamo esse resíduo de rejeito. E aí, como diz o artigo 7º, 2, eu tenho que dar destinação final ambientalmente adequada. Ou seja, todo rejeito, que é o resíduo que não reutiliza, que não recicla, tem que ir para o aterro sanitário. Essa é a destinação adequada dos resíduos que não têm reutilização, que eu não posso reciclar. Mas por que eu tenho que me preocupar com isto? Porque todos nós temos responsabilidade compartilhada. O artigo 3º, inciso 17, ele fala que todos nós temos responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Eu não entendi muito bem. Veja, pessoal. Pegue o artigo 3º, inciso 17, e ele fala assim para a gente, ó, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Olha aqui, ó. Um produto, ele começa assim. Você faz o projeto, aí você pega a matéria-prima, aí você produz ou fabrica, aí você distribui, aí ele é comercializado, aí vem o consumidor, que somos nós, e a gente utiliza o produto ou serviço. E a gente faz o que depois? Isso é ciclo de vida do produto, gente. Então tem o projeto, pego uma matéria-prima, produzo o produto, ou fabrico, distribuo, chega lá no comerciante, ele vende para você, você utiliza e faz o quê? Ah, sei lá, mas como?
Todo produto nasce, vive e morre. É por isso que nós estamos entulhados de resíduos no planeta, porque a gente joga em qualquer lugar. Não é possível isso. E quem é responsável pelo ciclo de vida dos produtos? Todo mundo. Então vem desde o importador, fabricante, produtor, distribuidor, comerciante, o consumidor e os órgãos públicos que fazem o serviço de coleta de resíduos. Todos nós temos responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, pessoal, quando o produto chega na minha mão e eu sou o consumidor, eu tenho que retornar ele para ele voltar aqui, ó. Voltar lá onde ele foi fabricado para ele ser reutilizado ou reciclado. E se ele não puder ser reutilizado ou reciclado, que ele se torna o rejeito, tem que ir para o aterro sanitário. Isto é cumprir com a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos. Então, pessoal, eu tenho alguns instrumentos para cumprir essa obrigação. Instrumentos que eu utilizo para cumprir essa obrigação. Um instrumento que eu quero que você estude, porque ele já caiu 2 vezes para você, é a logística reversa, que está no artigo 33 dessa lei, pessoal. Cuidado que isto vai cair. Mas já caiu, sim, já caiu, mas não caiu tudo. Então, olha o que diz o artigo 33, ele fala assim, artigo 33, são obrigados a implementar logística reversa para que os produtos retornem de forma independente do serviço público de limpeza urbana. Então veja, o que é logística reversa? Logística reversa é o seguinte, ó, quando eu fabrico um produto, eu distribuo para o país inteiro. Agora eu tenho que criar um sistema de logística reversa, ou seja, eu tenho que criar um sistema para que o produto pós-consumo retorne até mim, eu que fabriquei, eu que produzi. Então o artigo 33 diz, já são obrigados por lei a criar o sistema de logística reversa para que haja o retorno dos produtos pós-consumo. Isto que é responsabilidade social pós-consumo. De forma independente do serviço público de limpeza urbana, importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos. Isso não caiu ainda na sua prova. Então, quem já é obrigado a estruturar esse serviço? Esses 6 setores da nossa economia. Importadores, distribuidores, fabricantes, comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos. O que caiu na tua prova, ele perguntou o seguinte, e está aqui nesses parágrafos do artigo 33, isso já caiu. Ele falou assim, os consumidores devolvem para quem? Então veja, consumidor tem que devolver para trás para quem, de quem ele recebeu. Então está no parágrafo 4º, ó, consumidores devolvem aos comerciantes ou distribuidores. E os comerciantes e distribuidores? Parágrafo 5º, os comerciantes e distribuidores devolvem aos fabricantes e importadores. E os fabricantes e importadores? Os fabricantes e os importadores, que é o parágrafo 6º, eles é que vão reciclar, reutilizar, ou se não der, vão destinar ao aterro sanitário. Então veja que eu tenho uma volta. Consumidor entrega para comerciante e distribuidor. Comerciante e distribuidor entrega para importador, fabricante. Importador e fabricante reutiliza, recicla ou pega o rejeito e manda para o aterro sanitário. Então isso ele perguntou na tua prova. Ele já perguntou.
essa sequência na volta ele já fez. O que ele não perguntou são quais setores que já são obrigados a fazer isso. Então guarde, porque ele vai perguntar. Os setores que são obrigados a fazer isso são agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos. E material plástico, que está sendo muito comentado. Então, olha o que diz aqui o parágrafo 1º. Por acordo setorial, por termo de compromisso entre o poder público e o setor empresarial, eu poderei estender esses produtos, essa logística reversa, para produtos comercializados em embalagens plásticas. Então, eu quero que você leia o 33 caput e incisos, onde estão os setores que já são obrigados, e o parágrafo 1º que fala de embalagem plástica, que eu sinto que ele vai perguntar isso na prova para você na próxima vez. Ok? Outra coisa, pessoal, coleta seletiva. É outro instrumento que o poder público utiliza para ele tirar resíduo da tua casa e para facilitar essa destinação para aterro. Então, onde que está marcada essa coleta seletiva, né? Onde que está prevista? Está prevista no artigo 35. Então, diz o artigo 35, sempre que estabelecido o sistema de coleta seletiva no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, veja, pessoal, para que eu tenha coleta seletiva, o município tem que fazer o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E aqui ele vai prever a coleta seletiva. Você fala, mas eu tenho algum benefício se eu participar da coleta seletiva? O parágrafo único do artigo 35, ele fala, o poder público municipal pode criar incentivos econômicos para você, consumidor, participar da coleta seletiva. Então é possível. O parágrafo único, ele fala de incentivos econômicos que o município pode criar. Por exemplo, redução de IPTU. Mas ele tem que fazer isto em lei municipal. Ele não pode conceder benefícios sem lei. Então é possível. E a última coisa que eu quero que você coloque, pessoal, ele já perguntou na tua prova desse Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Está no artigo 18. Eu até achei que ele não tinha que perguntar isso para você. Porque a pergunta que ele fez interessa mais para promotor. Porque sabe o que ele perguntou? Ele perguntou assim, por que o município tem que fazer o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Aquele plano lá. É o artigo 18. Porque se ele não fizer, ele não recebe verba federal para implantar a coleta de resíduos da cidade. Você fala, o que isso tem a ver com o meu cliente? Não, tem a ver com todo mundo, lógico, né? Ninguém vai dizer que não é interesse de todo mundo. Interessa para a cidade que o município faça o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, porque com isso ele tem acesso à verba federal para implantar o sistema, não há dúvida. Mas não é uma coisa que bate no seu cliente. Por isso eu acho que qualquer dia ele vai perguntar o artigo 20, que é importante. Porque o artigo 20, ele fala do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que está previsto no artigo 20, esse sim, empresas têm que fazer ele. E geralmente as empresas que têm que fazer, veja o artigo 20, são as empresas que trabalham com resíduos perigosos. Então toda empresa que trabalha com resíduos perigosos,
ela tem que fazer o plano de gerenciamento, ou seja, se acontecer algum desastre ambiental, ela tem que ter uma sequência, um plano para poder enfrentar o problema. Só que esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele faz parte do licenciamento ambiental. Então, quando uma empresa trabalha com resíduos perigosos, o licenciamento ambiental exige a apresentação desse plano de gerenciamento. Então, olha o que diz o artigo 24. Ele fala assim: o plano de gerenciamento de resíduos sólidos integra o processo de licenciamento. Então, quem estiver fazendo o licenciamento vai aprovar. Se é a União aprova. Se é o Estado aprova. Se é o município aprova. Você fala, mas e se o licenciamento for da União ou do Estado? O município tem que ser ouvido? Sim. Parágrafo 2º do artigo 24. Se o licenciamento for federal ou estadual, o município tem que ser ouvido, porque o município é diretamente interessado nessa história, porque o licenciamento é de um produto, é de uma empresa que trabalha com produtos perigosos. Então, veja, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é obrigatório no licenciamento que a empresa faz. Se o licenciamento é federal, tem que ouvir o município. Se é estadual, tem que ouvir o município. Se é municipal, é o próprio município que está fazendo o licenciamento. Último tópico. E se a empresa não precisar fazer licenciamento? E se a empresa não precisar fazer licenciamento? Aí você pega o artigo 24, ele fala, parágrafo 1º, se o empreendimento não exige licenciamento, quem aprova o plano de gerenciamento é a autoridade municipal. Então, se não tiver licenciamento, a autoridade municipal é que aprova o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, leia o artigo 20 e leia o artigo 24, que eles vão cair na sua prova, com certeza. Meus amigos, com isso a gente viu parte de penal, né, tutela penal, política urbana, um pouco de resíduos sólidos, que é aquilo que eu havia prometido para você. Então eu desejo para você um exame de ordem maravilhoso, estude esses artigos que eu coloquei para você e uma infinita sorte na sua vida, ok? Estou sempre à disposição, bom exame, boa sorte, tenha uma vida cheia de muita alegria, de muito sucesso. Tchau.